Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vai trocar uma ideia sobre o RZAC 11, fundo da Risa de papel. Deve ter um ou dois vídeos somente dele aqui no canal. Devo começar a trazer um pouco mais, até porque a Risa anda melhorando os relatórios, né? Vocês acompanharam, o Terrax melhorou bem o relatório e tudo, e isso é muito bom, porque eu preciso de material para trabalhar. Então o relatório anteriormente era muito ruim, melhorou e deve ganhar um pouco mais de espaço. RZAC é o ticker, as taxas aqui meio puxadas, né? Meio puxadinha, principalmente a taxa de performance, que ele bate todo mês, afinal ele tem uma carteira bem indexada ao CDI, então acaba que ele vai bater mesmo. E a da administração também é um pouquinho puxada. Pagou 1,25 por cota, a cota mercado R$ 95,00, ligeiramente acima do patrimonial, que é 92,81. Ele tem um pouquinho de fundos imobiliários, são 33 ativos, 45 mil cotistas, tem até uma base de cotista considerável. Ele começa falando um pouco do IFIX e tudo, subindo muito, a gente tá ligado, né? Você tá ligado nisso. Aqui tá uma pequena DRE, acho que dava para explorar mais disso, olha o espaço vazio que ficou na página, né? Acho que dava para fazer um negocinho um pouco melhor, né? Receita imobiliária, tá, o que vem de CRI, o que vem de FII, o que vem de juros, o que vem de correção monetária e tal, acho que dava para discriminar isso aí de forma um pouco melhor. E as despesas também. Resultado do fundo, o Inter 3 pagou 1,25. No ano de 23, olha só, 6,13 de resultado, pagou 5,92, distribuiu 96%. Então tá bem legal, né? O fundo conseguiu aí entregar bons rendimentos, mesmo segurando um pouquinho da distribuição. E no ano passado, por exemplo, olha lá, ele ainda segurou exatamente os 5% que ele pode reter aí do seu cotista. E galera, isso é bom, viu? O fundo entregar só 95%. Por que isso é bom? Porque ele vai juntando reservas e aí lá na frente, a hora que a inflação acalmar, a hora que a Selic cair e tudo, ele tendo reservas, ele consegue segurar o patamar de distribuição um pouco por mais tempo. Então eu gosto disso. Fora que, isso sim, se ele pegou esse 5% e deixou guardado, porque se ele, como o 5% ele não precisa distribuir, ele pode investir esse dinheiro. E aí o fundo cresce, vai crescendo de forma orgânica, né? Bem de pouquinho em pouquinho, mas cresce. Então aqui ele mostra um pouco de como é que o fundo está alocado, alocação-alvo, alocação do PL. Lá embaixo, galera, tem um glossáriozinho que explica o que é cada coisa, porque de fato assim, eles usam uns termos, uns nomes meio fora aí digamos assim, do comum, né? Eu acho que eles até poderiam trazer uma simplificação nisso aí pro cotista, porque, cara, beleza, tem um glossário, mas, cara, bota o que todo mundo fala aí, não adianta, né, tentar ser o diferentão. Então tem a portfólio por estratégia, a gente vê também. Galera, eu vou passar a deixar todos os termos aqui e a gente vai olhar juntos lá embaixo, que eu acho melhor. Então ele explica, ó, portfólio por tese, fechamento de spread, carrego, até vencimento, bridge, a gente vai entender tudo isso mais lá para baixo. Eu vou deixar para mostrar o conceito, que acho que fica melhor da gente olhar qual que é a visão dele. Mas, por exemplo, carrego e até o vencimento são operações que de fato ele quer carregar, porém o carrego, mas que eu lembro de cabeça, o carrego é a operação que ele quer segurar, mas se chegar uma proposta boa ele manda embora. Então a gente vê, e tem a partezinha de trade aqui em cima. Ele tem pouca coisa de mezanino, mais foco série sênior e única, o que é bom. Carteira dele dividida entre CDI e IPCA, praticamente uns 60-40 entre CDI e IPCA, a gente vê, e a taxa é bem boa, CDI mais 4,4, IPCA mais 10, muito boa mesmo. A taxa aí, a gente vê que é bem interessante. Posicionamento, ele quer buscar uma alocação maior em CDI, a gente fica vendo e tudo, vamos ver se ele caindo, se ele mexe alguma coisa nessa alocação. Portfólio totalmente alocado e tal, sem nenhum tipo de preocupação, pagou 1,25. Aqui a parte do núcleo de gestão. Então explica, allocation, o que é isso? Responsável pela alocação em fundo e outros núcleos. Agro, né, o próprio nome fala, direct lending, operações de crédito corporativo junto a empresas, infraestrutura, né, investimento em infra. Ele tem umas acho que são 2 ou 3 operações de infra, renda fixa, seguração de carteiras, venture debt. Então, sim, tem todos os termos aqui e tudo que trazem pra gente uma noção do que o fundo está investindo. Olha lá, as operações da high grade, high yield, estruturado, operações de securitização, cessão. Então ele explica tudo pra gente aqui.
Claro que vai ficar meio chato, porque você tem que vir aqui, ler aqui, sobe lá. Fiquei nesse vai e vem pra você, até você pegar os termos de cabeça, né? Ainda mais que são termos que a gente não vê em outros fundos, então acaba que fica algo muito específico dele, e aí fica um pouco mais difícil. Mas olha só, fechamento de spread. O que é? Fechamento de spread e compensação de taxa é trade. Então, ativos que pretendemos negociar no mercado secundário no futuro próximo, pois enxergamos um potencial de diminuição do spread de crédito percebido pelo mercado. Compensação de taxa, ativos que pretendemos negociar no mercado secundário no futuro próximo, pois enxergamos um potencial de diminuição da remuneração requerida. É basicamente, fechamento de spread. Ele compra uma operação lá em... o NTNB foi lá para 6,5, ele foi lá com uma operação com um spread legal. A NTNB caiu, ele vai conseguir vender essa operação só na marcação a mercado. E com operação de taxa, por exemplo, ele compra uma operação de um prédio que está em construção. Aí tem o risco de obra. O risco de obra acaba e agora só tem o risco de venda. Querendo ou não, quem vai comprar essa operação do outro lado fala, putz, risco de obra e risco de venda eu vou querer, sei lá, CDI mais 5. Não tem mais o risco de obra. Opa, então peraí, CDI mais 4 eu aceito pagar. Então essas duas visões que ele tem. Aí tem a parte de carrego, que é o que ele quer levar para o longo prazo, porém podem ser vendidos caso tenha aí uma oportunidade legal. Até o vencimento é coisa que ele não pensa em vender. E bridge são operações onde ele entra pensando no pré-pagamento, pensando que o cara quer liquidar a operação. E aí tem também questão de trava de indexador. Então vocês conseguem entender bem a estratégia dele e tal. É basicamente os dois primeiros aqui. Peraí, não ficou horrível, né? Os dois primeiros aqui, trade, botar um Tzinho. E esses dois aqui de baixo, carrego. E o bridge, de certa forma, a gente pode até encaixar na estratégia de trade, né? Não acaba não sendo trade no mercado secundário, mas ele entra pensando já pegar o dinheiro de volta e tal. Porque geralmente, galera, essas operações onde tem um pré-pagamento, isso aqui tem multas e tal, tem todas umas condicionais que o cara tem que arcar quando ele quer pré-pagar um CRI. Então ele entra pensando nisso. E aqui as operações. Então a gente vê, tem o fundo imobiliário, esse loft, compra e venda de imóveis e tudo. Tem aí, ele vai mostrando os CRIs, CRI Origo, CRI Morro Alto, um Prosoluto. Ele tem MGLG, se enfiou nesse troço, hein? Que pena. Né? Que pena. Acho que a pior posição da carteira dele hoje. Aí tem o outro fundo da Risa, putz, fugiu o ticker, né? Mas o fundo de tijolo deles que faz como se fosse o que o Terrax faz, só que com imóveis logísticos. Fugiu o ticker. Recebíveis e tal. Tem uns créditos interessantes, ó. Starbucks. Aqui o crédito de infra que eles têm, ó. Geração distribuída. O lado do Pacaembu. Cashme, Starbucks de novo, direcional. É uma carteira até ok, tem umas boas operações aqui no meio, né? Aqui a gente consegue ver ela de forma um pouco mais global. Tem algumas concentraçõezinhas, mas no geral é até bem pulverizadinho, viu, cara? Não é ruim, não. Tá bem organizadinho esse fundo. É um fundo grande, quase, né? Com 800 milhões de reais. Eu não trazia aqui no canal, galera, porque o relatório era muito ruim. Risa, como um todo, os relatórios eram muito ruins. E agora eles vêm melhorando e vão ganhando espaço, porque 40 mil cotistas, 800 milhões, não tem como ficar de fora do canal. Ficava de fora porque o relatório realmente era, assim, era muito, muito triste, né? Não dava para ficar me esforçando. Eu tinha que fazer o relatório para vocês, né? Então não dá. Então a Risa melhorou, que bom. E, cara, esse fundo, até um ponto legal sobre ele, que ele foi um dos primeiros, ou não foi o primeiro fundo a fazer compromissada e colocar no relatório que estava fazendo. Então ele foi um dos primeiros que tocou nesse assunto, beleza? Galera, valeu, tamo junto. Se gostou, se inscreve aí. Se gostou mais ainda, vem ser membro do canal. Valeu, até a próxima. Fui!